Bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Entrevistas de Elite. Hoje temos connosco o Fábio Molica, um ciclista brasileiro que agora se dedica ao cicloturismo e faz viagens nos sítios mais míticos que tu possas imaginar. Mas eu não vou divulgar nada, vai ser o Fábio, ele próprio a divulgar, portanto venham daí, vamos conhecê-lo. Fábio, antes de mais, muito obrigado por teres aceito este convite. Eu gostava já de te largar aqui uma questãozinha, que é, conta-nos um bocadinho mais como é que o ciclismo nasceu para ti. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Me desculpem o português brasileiro, espero que consigam entender bem a mensagem que eu tenho para transmitir para vocês aqui. Fábio, sabes que nós aqui em Portugal vemos muitas novelas brasileiras, é? Então é mais fácil entender o português do Brasil do que para um brasileiro se calhar entender o português de Portugal. Que bom, assim fico mais tranquilo. A bicicleta sempre fez parte da minha vida. Eu nasci numa cidade pequena no Brasil, no interior do estado de São Paulo. E a bicicleta, assim, era um item básico ali dentro do nosso convívio da criançada ali, assim. Para ir no clube todo mundo ia de bicicleta, para ir na escola todo mundo ia de bicicleta. Então, ou a gente aprendia a pedalar, tinha a bicicleta para poder conviver, estar sempre junto com a turma ali, ou então a gente não fazia parte da malta ali, né? Então, a gente sempre tive que andar de bicicleta e sempre gostei muito também. Então, teve uma época que eu estudei numa escola que era um pouco mais afastada da região que eu morava. Aí eu era um dos poucos que ia de bicicleta Quantos eventualmente. quilómetros era, não era nada exagerado, mas era coisa de 3, 4 quilômetros. Mesmo assim, uma diariamente, criança, né, para a frente e para trás. Ir, voltar, tudo. E eu gostava, falava, não, eu vou, é longe, né? A gente achava longe, né? Eu vou, tal, não sei o quê. Então, sempre gostei também um pouco dessa coisa desafiadora, um pouco mais desafiadora tudo. E quando chovia também ias de bicicleta? Não, aí a gente ou de ônibus, ou o pai levava, tudo, a gente dava outro jeito. Então sempre fez parte assim, mas aí obviamente, né, à medida que vai crescendo, muda de cidade, fui morar em São Paulo e tal, aí a gente vai se afastando um pouco, e a bicicleta foi entrar mais como esporte mesmo, já numa fase mais madura, né, já um pouco mais para frente. Eu fazia muita prova de corrida de rua, corrida a pé mesmo, mas tinha o sonho de fazer um triatlon, né? Até pela paixão pela bicicleta já antiga, desde a infância, tudo. Eu falava, pô, estou correndo bem, tenho resultados bons nas corridas, né? Como amador, né? Nunca como profissional. Talvez um triatlon eu possa me dar bem também, porque eu gosto de andar de bicicleta e tal. Aí eu consegui comprar uma bicicleta para fazer o meu primeiro triatlon. Então, de forma esportiva, a bicicleta entrou pelo triatlon. Só que aí Isso foi mais ou menos em que ano? 2008, 2009, mais ou menos. Só que aí aí faz o primeiro triatlon, você faz um triatlon curto, aí você faz um triatlon standard, olímpico, vê o pessoal fazendo os mais longos, aí você descobre que existe o meio Ironman, aí você fala, acho que é uma possibilidade. Aí você vai lá, treina para fazer o primeiro meio Ironman, faz o segundo e começa a olhar o Ironman, acho que dá para fazer também. E fizeste o Ironman também? Já fiz. Fiz 3 vezes o Ironman lá no Brasil. Uau! E aí nessa evolução de ir buscando novos desafios dentro do triatlon, tudo, obviamente que a bicicleta começa a tomar muita conta da rotina, né? Porque é o esporte que a gente acaba gastando mais tempo de treinamento. Um parênteses para quem não souber, um Ironman tem 180 km de bicicleta, 180 km de bicicleta, exatamente. A prova do Brasil ela é bem plana, né? Então assim, não é muito desafiador em termos de altimetria, mas 180 km mesmo no plano, e depois você tem que sair... 6 horas, né? 6 horas. Você tem que sair e correr uma maratona depois, né? Então, exato, mais isso. Tem que estar bem preparado. E a bicicleta, assim, vai ganhando esse espaço no dia a dia e no coração também, né? Agora, assistir triatlon na televisão nunca foi uma coisa que me atraiu muito assim, né? Principalmente essas provas de longa distância, é cansativo, né? Assistir, você parar para assistir. As provas do Havaí eu costumava assistir quando tinha os mundiais, né? Achava um streaming na internet, tudo para assistir, acompanhar, que era o grande momento ali, né, do esporte no ano. Mas no dia a dia, assim, nunca me interessei muito, assim. Mas, por outro lado, as provas de ciclismo eram uma coisa que eu gostava muito de acompanhar. Isso já desde antes até de eu ter essa coisa do triatlon, tudo. Sempre que na cobertura no Brasil sempre foi muito pequena, né, dos grandes eventos. Então, o que a gente conseguia ter um pouco mais de acesso era o Tour de France. Chegava em julho, você ligava a televisão, você conseguia ver alguma coisa do Tour de France. Fora isso, era e porquê muito que raro. gostavas? Era algo de tradição familiar? Os teus amigos viam já ciclismo?
Não, acho que era essa coisa da bicicleta mesmo que eu tinha na infância, e quando eu liguei a televisão um dia, vi passando, achei interessante, sem entender nada, né? Aquela coisa de que é camisa amarela, camisa branca, com bolinha, não entendia nada, mas ficava ali assistindo, vendo os lugares deles pedalando, tudo, né? E aos pouquinhos você vai se familiarizando com o assunto, vai ouvindo tudo, e vai despertando a curiosidade, né? Então, assim, eu sempre acompanhei muito mais, como acompanhar como fã, assim, mais o ciclismo do que o próprio triatlon. E foi isso que em 2015 te fez pensar no cicloturismo? Isso, na verdade, ao longo da história foi alimentando esse sonho, né? A gente estava lá, muito longe daqui, e ficava imaginando, será que um dia eu vou poder pedalar nesses lugares, eu vou poder ver uma competição dessa ao vivo, assim, né? Parar na beira da estrada e ficar ali, igual aquele pessoal que fica ali gritando, tal, correndo atrás. Será que isso um dia pode acontecer na minha vida? Então eu ficava alimentando esse sonho. E você vê, as provas são sempre, né, eles escolhem a dedo os lugares lindos, maravilhosos, né? Você fala, pô, além de, né, de estar presenciando um evento dessa magnitude, conhecer esses lugares todos, né? Deve ser uma experiência incrível. Então, foi um sonho que eu fui sempre alimentando, sempre guardando, assim. E aí, em 2015, por uma empresa que eu prestava serviço no Brasil, eles me chamaram para fazer um treinamento na Inglaterra. E foi a primeira vez que eu vim para a Europa. Eu já tinha feito viagens internacionais, mas nunca tinha vindo para a Europa. E aí, em 2015, quando eu vi que esse treinamento ele era na semana que começava o Tour de France, aí eu não deixei a oportunidade passar, né? O treinamento acabava numa quarta-feira, o tour começava no sábado daquela mesma semana. Então terminava lá na Inglaterra na quarta. O tour naquele ano ele começou na Holanda, né, nos Países Baixos, na cidade de Utrecht. Era um contrarrelógio ali no sábado. Aí eu me programei para sair lá da Inglaterra na quarta-feira, peguei um voo, fui para Amsterdã. Aí eu cheguei em Amsterdã na quarta-feira, meio da tarde ali, já aluguei uma bicicleta de estrada, dormi lá em Amsterdã mesmo. Aí eu tinha a quinta e a sexta... Sozinho? Sozinho, Eu tinha a quinta e a sexta livre ali, sem programação ainda, porque a etapa do tour era só no sábado, né? Aí até na quinta tinha apresentação das equipes, tudo lá em Utrecht, tudo, mas eu nem me preocupei em assistir isso, que eu queria mesmo assistir a etapa no sábado, um contrarrelógio, né, vindo do triatlon, tudo, ver as bicicletas de contrarrelógio, não sei o que. Nossa, fiquei, né, na expectativa. Falei, mas eu tenho 2 dias livres, o que eu vou fazer nesses 2 dias? Aí eu olhei no mapa e falei, pô, se eu pedalar, eu posso chegar na Bélgica. Eu visito 3 países numa ida só para a Europa, né? Fui na Inglaterra, vou passar na Holanda e vou passar pelo menos algum momento dentro da Bélgica. Aí eu peguei a bicicleta, saí de Amsterdã, passei por Utrecht para ver onde seria a largada do tour, tudo, e continuei, fui vindo até chegar na Antuérpia. Cruzei a fronteira da Bélgica, entrei, cheguei até a Antuérpia, passei a noite lá num hostel, e aí assim, eu estava sozinho, sem estrutura de nada, né? Eu saí com uma mochilinha, de roupa, eu ia perguntar isso. uma mochilinha, mas assim, aquelas mochilinhas que você ganha em prova, quando você faz corrida de rua, você ganha aquela sacolinha assim. Eu coloquei uma roupa para dormir ali. Eu falei, eu chego lá, eu coloco essa roupa, saio com a mesma roupa que eu saí para jantar, eu durmo. Aqui eu fui de bicicleta, eu chego, já lavo no banho, penduro no quarto para secar, para o dia seguinte eu sair com ela. Então, assim, fui com o básico do básico. O mais minimalista possível, não é? Aí eu fiz isso, fui com a minha sacolinha nas costas ali, cheguei na Antuérpia, fiz check-in no hotel, lavei a roupa, deixei pendurada, saí para jantar ali perto do hotel mesmo, já era bem tarde da noite até quando eu cheguei, mas no verão, né, o dia é muito longo aqui. Certo. Voltei para o hotel, dormi, acordei no dia seguinte, subi na bike e voltei para Amsterdã pedalando. Deu 200 km um dia, mais 200 no outro, mas lá é tudo muito plano, né? Muito plano mesmo. Só que, assim, tanto quando eu desci para o sul, quando eu subi de volta para o norte, né? Eu estava sem GPS. Assim, eu tinha alugado a bicicleta com um GPS, que eu ia colocar já o arquivo da rota, tudo ali. Mas na semana, o rapaz que me alugou a bicicleta me mandou uma mensagem. Eu fiz conta errada aqui, eu estou sem o GPS. Vai fazer muita falta para você ou tudo bem se eu não conseguir te entregar? E eu estava, né, com dinheiro meio apertado também na época ali, fazendo conta para comprar qualquer coisa, né? Eu falei, quer saber? Deixa para lá. Porque ele falou, se você precisar muito, eu vou atrás de um parceiro, alguém aqui que me arruma um GPS. Eu falei, não, deixa para lá, não precisa. Eu vou economizar 50 euros. Um pouquinho ali. Mas criou outro tipo de desafios também, não é? Criei um problema, porque eu fui
confiando, né, no celular, no telemóvel, na sinalização, tudo, mas eu dei umas voltas a mais que eu não precisava, assim. A coisa que eu mais me arrependo não é nem ter dispensado o GPS, na época eu não usava o Strava, então eu não consegui ver depois o tanto que eu fui Se não eram ali voltas e voltas. O tanto que eu me perdi ali, porque isso teria sido engraçado rever. Em vários momentos que eu me perdi, eu parava, entrava em um café, alguma coisa, conectava o celular com Wi-Fi, achava, não, estou aqui em tal lugar, preciso ir, não sei o quê, e aí continuava assim. Então foi uma super aventura, minha primeira vez aqui, mas assim, até por ser a primeira vez, assim, eu estava muito feliz, muito contente com a oportunidade. Então mesmo quando eu estava perdido ali, sem me achar, eu estava celebrando, estava comemorando. E assim, é muito o espírito, a mentalidade que temos, não é? Como exatamente. Tu ias realmente para viver uma experiência única, também acabaste por lidar com essas frustrações com um sorriso na cara, não é? Exatamente, com certeza. Sim, não tinha a menor chance de eu reclamar de alguma coisa naquele momento. Ali também era tudo muito mágico, assim. Até pela surpresa que foi os lugares que eu acabei passando, assim, sem saber se eu passaria ou não, mas lugares lindos, quando você vai mesmo no interior desses países, né? Seja aqui em Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, quando você sai dos grandes centros e vai nos interiores, que você vê a vida cotidiana e você vê as estradinhas menores, as coisinhas, mas é tudo muito bonito, tudo muito charmoso, né? Principalmente para gente que está longe dessa realidade aqui. Isso tudo me encantou muito, né? nessa viagem. Aí cheguei sexta-feira à noite lá em Amsterdã, mesmo com o dia longo eu cheguei, já estava quase escurecendo, mas voltei lá para o hotel que eu tinha deixado minhas coisas. Acordei no dia seguinte, no sábado, já devolvi a bicicleta, eu falei, bom, hoje eu vou para o Utrecht assistir o tour, vai estar movimento lá, tudo, eu não vou ficar com a bicicleta lá, que só vai me atrapalhar mais do que estar com a bicicleta lá, né? Devolvi a bicicleta, fui de trem para o Utrecht, passei o dia inteiro lá assistindo a primeira etapa do tour, que era um contrarrelógio, era 15 quilômetros, alguma coisa. Fiquei maravilhado, né? A hora que eu lembro direitinho desse momento, assim, já no final da etapa, eu estava andando pelo centro da cidade, tinha um telão assim, e no telão estava aquela imagem que eles ficam com o helicóptero filmando a cidade de cima e aparece, né, o painel da classificação geral, assim. Quando eu olhei aquela imagem e eu vi que eu estava ali debaixo daquela torre que o helicóptero estava filmando, assim, aquilo lá, assim, mexeu muito comigo, assim. Eu falei, nossa, tudo aquilo que eu sonhei durante anos, eu estou vivendo agora aqui, assim, é simplesmente incrível ver aquela cena, assim. E voltei para o Brasil com esse sentimento, assim isso deve ser o sonho de muitos ciclistas, de muitas Fábio, pessoas. Mas eu acho que isso é uma mensagem ótima que temos que fazer aqui, temos que marcar, pausar, porque muita gente tem muitos sonhos, mas depois parece que não os vivem intensamente ou acham que são sonhos irrealistas. E tu, se calhar, és a prova disso, que é tu sonhaste, tiveste uma oportunidade, não a desperdiçaste e rapidamente todos esses sonhos tornaram-se realidade. E se calhar fica o desafio para quem está lá em casa, que se nós sonharmos e acreditarmos, esses sonhos realmente podem rapidamente se tornar realidade, não é? Com certeza, tem que correr atrás, né, batalhar e com certeza um dia podem acontecer, sim. É isso, mas se uma pessoa não sonhar, também nunca vai acontecer, não é? Com certeza, sim. Se você sonhar, tem chances de que aconteça. Se você não sonhar, com certeza não vai acontecer. É isso mesmo, é isso mesmo. E então, portanto, nessa viagem que se calhar tu dizes assim, se calhar posso fazer isto de um ponto de vista profissional, que é continuar a descobrir a Europa ou lugares míticos de ciclismo, levar gente comigo que tem os mesmos sonhos e ainda ganhar a vida com isso, não é? Sinceramente, nesse primeiro momento, eu consegui enxergar isso assim com tanta oportunidade, assim. Era mais a ideia de, eu tenho um monte de amigo lá que pedala comigo, que conhece também, né, Tour de France, essas coisas tudo, que talvez gostariam de estar aqui. Por que será? Por que né, a gente não vem junto numa próxima oportunidade? Por que a gente não junta tudo? E aí quando eu cheguei de volta na cidade, eu comecei, né, todo empolgado do jeito que eu estava com a experiência que eu tinha vivido. Eu comecei a falar para todos os amigos, não, porque a gente tem que ir, porque a gente tem que ir, a gente tem que ir todo mundo junto. A gente pedala aqui, a gente vai pedalar nas cidades vizinhas, a gente fica super feliz de fazer um pedal legal, um pedal desafiador, tudo. Imagina a gente conseguir fazer. Aí alguns deles falaram, mas para onde a gente vai? Quando onde vai ficar? Vai levar a bicicleta? Não vai levar? As perguntas que eu tenho até hoje. Né? Aí eu comecei a enxergar a oportunidade. Eu falei, então vamos fazer assim, eu posso organizar tudo, porque
eu tenho que esperar sair a rota do Tour, mas saindo a rota do Tour eu consigo ver onde a gente pode ver a etapa, os lugares legais para pedalar naquela região, tudo, não sei o quê. Eu organizo tudo, aí a gente vai, tudo bem, vocês topam fazer assim, eu faço um preço, não, vê como é que vai, se não vai ficar muito caro ou não, não sei o quê. Aí essa meia dúzia de amigos ali que falaram isso, eu acabei montando, ficou uma condição que interessou para eles. Foi a tua validação que o produto funcionava, não é? Que o produto funcionava. Eu olhei e falei, bom, pode ser um negócio, né? Tu neste momento só fazes disso a tua atividade profissional. Sim, nesse momento sim. Maravilhoso. Hoje em dia, ou seja, 100%. foste de um roteirozinho, primeiro individual, mas também depois com 6 amigos, para uma coisa realmente profissionalizar que te permite viver o sonho todos os dias. Sim. Isso é maravilhoso. A mudança aqui para Portugal veio em função disso, né? Nos últimos, desde 2015, né, foi crescendo, cada vez mais roteiros, tudo. Até que o ano passado a gente veio 2 vezes para a Europa. Então a gente veio em abril, fizemos as clássicas, né, de paralelepípedos, Tour de Flandres, Paris-Roubaix. Depois fizemos um grupo para o Caminho de Santiago. Aí a gente voltou para o Brasil. Aí em julho a gente voltou de novo, em junho na verdade, a gente voltou de novo. A gente teve 3 grupos durante o Tour de France. Terminou o Tour de France, tivemos outro grupo fazendo pedais em outras regiões, tudo. Então, e aí para esse ano ficou impraticável a gente vir, voltar, vir de novo, tudo. E a gente falou, vamos de uma vez, a gente fica de uma vez e fenomenal, faz. Porque no segundo dia que vieram a Portugal, tu e a Tamires, a tua esposa, vieram aqui ao Cycling District. Portanto, foi incrível. Ou seja, se calhar também foi algo que tu já identificaste no Brasil, não é? Porque digo eu, porque sempre que fazes alguma viagem, tu acabas por fazer muita pesquisa sobre o que há de bom para visitar no espaço e se calhar também quando identificaste Cycling District com a tua paixão acabaste por te juntar. Mas não nos vamos focar aí. Queria-te só ir um bocadinho mais a estas viagens fenomenais que tu fazes e perguntar-te qual é sim a viagem que mais te marcou em grupo e porquê? É difícil. Eu acho assim, o Tour de France é muito emblemático, né? No meio do ciclismo, a gente sempre ouve a frase, o Tour é o Tour, né? Então, a gente tem muitas competições ao longo do ano todo, mas você vê que na véspera do Tour de France, os próprios atletas em rede social, a gente consegue sentir essa coisa, né, do desejo deles de poder ser escalado para estar na equipe do Tour de France, tudo. Então, quando a primeira vez que a gente veio para assistir o Tour de France, né, com um grupo maior, que foi no segundo ano, né, logo depois, que a gente estava lá no Mont Ventoux, no dia que o Froome bateu na moto, saiu correndo, tudo. Toda vez que eu lembro disso, a gente estava lá nesse momento, e depois, ao longo dos anos, várias etapas que a gente estava foram marcadas. Então, no ano seguinte, a gente assistiu uma etapa no Galibier, que foi a primeira vez que o Primož Roglič ganhou uma etapa de Tour de France. Naquele dia passou um atleta esloveno, na fuga, passou em primeiro ali, ganhou a etapa, a gente olhou, legal, tal. Passou 2 anos, ele estava ganhando um monte de coisa, quase ganhou o Tour de France, tudo. Então, a gente sempre, né? E sim, se eu começar a puxar pela memória aqui, são muitos momentos históricos. Numa viagem assim, do Tour de France, que realmente vejo muita coisa histórica, como é que funciona assim, tipo um dia-a-dia? Normalmente, porque eu acredito que uma viagem seja quê? 5 dias, 7 dias? Como é que funciona? As viagens nossas elas são um pouquinho mais longas, elas estão com 9, 10 noites, a maioria dos pacotes. Assim, tem até alguns mais longos, né, o caso do Caminho de Santiago, mas é meio exceção. Mas nesses casos do Tour de France, ou seja, vão sempre atrás das etapas? Não. A gente faz uma viagem assim, o intuito da viagem é pedalar e conhecer lugares que são famosos no Tour de France, que fazem parte da história do Tour de France, e em algum momento da viagem encontrar com o Tour de France. Porque ficar atrás todo dia seria muito cansativo, muito exaustivo, e enquanto você está assistindo, você não está pedalando, né? Você está ali parado em algum lugar, ou você vai assistir uma largada, vai assistir uma chegada, você tem que chegar cedo e ficar lá parado, esperando tudo. Então, os dias que a gente está dentro do Tour mesmo assim, no sentido de estar próximo, tudo, são dias bem cansativos e poucos produtivos para quem quer pedalar. Então, a gente faz uma programação de
Vamos para os Alpes, vamos pedalar no Alpe d'Huez, vamos pedalar no Galibier, vamos passar pelo Croix de Fer, vamos subir o Madeleine, tudo. E o tour vai passar pelo La Luz. Então, no dia que ele for passar pelo La Luz, a gente vai estar lá para ver a passagem do tour pelo La Luz. E no dia seguinte ele vai largar em Albertville, que é ali do lado. A gente vai lá e vê a largada também. Então, a gente pedala por um monte de lugares que esse ano o tour nem vai passar. Mas nos dias que ele está em umas etapas mais decisivas também, a do La Luz e a do dia seguinte, são as duas últimas de montanha desse tour. Já estou cheio de vontade de fazer uma dessas viagens. Meu Deus, eu acho que qualquer pessoa que gosta de ciclismo, de paisagens, do ambiente à volta de ciclismo, fica desejoso e eu já estou aqui em pulgas. Sim, olha, eu fico com muita curiosidade, na perspectiva, na tua própria perspectiva do Fábio, como é que é o dia-a-dia, não é? Porque depois há a parte de gestão do grupo, há a parte mecânica, há a parte de coordenar, sei lá, a alimentação, eventualmente, das pessoas. Como é que é o teu dia-a-dia? Os dias são bem intensos para a gente, quando a gente está com o grupo. Sim, é 100% trabalho mesmo, todo o dia todo. Então, basicamente tem 2 dias típicos dentro dessas viagens. Tem dias que a gente pedala, a gente sai do hotel, pedala por uma região e volta para o hotel e termina ali mesmo. E tem dias que a gente viaja pedalando, a gente sai de um hotel e vai para outro pedalando, e a gente tem uma estrutura logística que faz todo o transporte das bagagens, de todo mundo, tudo para o próximo hotel, faz check-in, tudo. Quando a gente chega lá é só carregar as bagagens para o quarto e entrar no quarto. Né? Isso que tipicamente tens um carro de apoio? Sim. A gente tem... Depende do tamanho do grupo, 2. O ano passado tinha um grupo maior que tinha 3 carros juntos, tudo. 3 carros de apoio? Carrinhas, né? As vans, assim, sim, claro. Bastante espaço para bagagem. Então tem bastante gente, principalmente nessas viagens do tour, que são de muita altimetria, tudo, tem bastante gente que traz a própria bicicleta por se sentir mais confortável, mais seguro, claro, né, em estar com a própria bicicleta, mas tem bastante gente que aluga também. Então a gente tem parceiros aqui que alugam bicicleta, que eu faço, né, toda essa intermediação, tudo isso dentro do pacote já. E assim, a gente acorda de manhã, café da manhã, sai para pedalar, é um roteiro eu sempre preparo, eu mando o arquivo com um mapa certinho do percurso do dia seguinte. Toda noite já eu mando, amanhã o pedal tem 100 km, 1.800 de altimetria, a montanha principal do dia é tal montanha, ela tem 12 km, com tanto por cento de média de inclinação. Então o pedal amanhã é esse. Fazes quase como diretor desportivo antes de uma etapa. Quase que isso. Aí a gente sai para pedalar. Quando os grupos são maiores, geralmente a gente tem 2, às vezes 3 guias junto ali pedalando com o pessoal. Um grupo menor, 2 ou às vezes até 1 só. E vão todos juntos ou existem pace groups? Então acaba formando naturalmente, os grupos, né? Então na montanha não tem como ficar todo mundo junto, na montanha vai ser cada um no seu ritmo, mas geralmente no vale, na hora que você está saindo de um hotel para chegar até o pé da montanha, tudo a gente não costuma forçar muito o ritmo, a gente vai junto, na hora que chega na montanha, cada um entra no seu ritmo, tem um guia mais na frente, um guia que fica mais atrás, a gente vai coordenando ali. Chegou lá no alto da montanha, tem um pessoal que chegou muito cedo e já quer sair, quer continuar, eles podem seguir o mapa ali no GPS deles, continuar seguindo. O guia que chega primeiro também, ele fica um tempo menor de intervalo parado no ponto de apoio, geralmente faz um apoio no alto da montanha para abastecer água, comer alguma coisa, tudo, beleza, tá pronto, vamos sair. Nesse vamos sair, às vezes já chegou todo mundo, às vezes não, aí o segundo grupo chega com um guia também, faz a mesma coisa e depois sai. Então, às vezes forma 2, 3 grupos ali, às vezes fica uma unidade boa. Mas acaba por ser flexível, dependendo um bocadinho de como a coisa... Tem que sentir o ritmo do grupo, entender o perfil das pessoas ali, a gente vai... E quem é que faz isso? Ou seja, tu também és guia ou estás mais na parte dos... Sim. Okay. Nessas viagens de montanha eu costumo pedalar bastante. Mas tem algumas que eu fico mais no carro também, isso eu vou variando de acordo com o tamanho do grupo. E os guias são pessoas da tua confiança, que já conheces, também trazes do Brasil? Tem gente que às vezes eu trago gente do Brasil, eu já tenho pessoas... O Augusto dava um bom guia, o Augusto que está ali atrás a gravar, principalmente nas etapas de montanha, ele pode ser o guia que vai na frente. Não pode judiar muito do cliente, né? Exato, ele se calhar entusiasmava-se e depois desviava muito. E às vezes
tem pessoas que vêm do Brasil para me ajudar com isso. Eu já tenho alguns brasileiros que eu conheço que moram aqui na Europa que fazem esse tipo de trabalho, já estão acostumados, trabalham com outras empresas também, tudo que me ajudam também. Então a gente faz uma combinação disso, né? Tem viagens que essa parte fica um pouco mais simples, são nas viagens de Flandres, por exemplo, né? No começo do ano, que é Tour de Flandres e Paris-Roubaix. É uma região muito mais plana, né? Tem os paralelepípedos e tal, mas é uma região muito mais plana. Então, mesmo em lugares que tem subidas curtas, tudo, quando o grupo dispersa, dá 5 minutos, está todo mundo junto de novo. A gente continua pedalando, aí na parte plana vai todo mundo junto, sem dificuldade, tudo. Então, a gente vai ajustando de acordo com... Claro. Olha, Fábio, e já houve alguma viagem em que tu chegaste a sentir algum medo real? Alguma situação que provocou medo? Assim, essa primeira, quando eu estava sozinho, alguns momentos que eu achei que eu estava perdido demais, eu cheguei a ficar um pouco preocupado. Com os grupos maiores, lembrar algum momento... Assim, esse ano agora, no caminho de Santiago, no primeiro dia, quando a gente começou, a gente sai da França, né, Saint-Jean-Pied-de-Port, cruza os Pirineus para chegar em Pamplona, é o primeiro dia da viagem. E nesse ano a gente saiu de Saint-Jean, estava uma chuva fina, estava friozinho com uma chuva fina, e à medida que a gente foi subindo os Pirineus começou a esfriar bastante. Ali, assim, eu não cheguei a ficar com medo, pavor, assim, mas eu fiquei bastante preocupado, porque, assim, é um grupo que não é um perfil muito atlético, assim, tinha muita e-bike, eu fiquei com medo do frio, prejudicar a bateria, né, dar problema em bateria, essas coisas tudo, comecei a ficar com esse tipo de preocupação. E quando eu passei pelo topo dos Pirineus, na região ali, que nem é uma altitude absurda, não é nada demais, acho que é coisa de 1.000 metros de altitude, não é um lugar super alto nos Pirineus, mas nevou. Uau! Eu passei debaixo de uma neve pesada, porque eu esperei todo mundo, né? O pessoal que estava com as e-bikes acabou indo mais rápido. Eu falei, descarrega a bateria, vai para o primeiro lugar que a gente puder parar aí, a gente entra num abrigo e depois a gente resolve o que a gente vai fazer. Claro. Só que tinha gente com bicicleta normal subindo mais devagar. Eu subi, voltei, subi mais um pouquinho, voltei para ter certeza que o último passou. Só que nessa que eu voltei para esperar esse último, eu comecei a ficar com muito frio. Aí eu parei num canto lá, tirei a luva que estava muito molhada, tentei enxugar alguma coisa e tal. Aí eu passei sozinho no final. No que eu passei sozinho, estava despencando neve. Meu assim. Deus. Então foi uma mistura, assim, eu estava preocupado, que estava todo mundo me esperando lá. E eu tinha que chegar lá e providenciar táxi para levar todo mundo embora para Pamplona, providenciar carro para carregar as bicicletas lá para Pamplona, tudo. Mas ao mesmo tempo eu estava encantado de ver aquela neve, que não é uma coisa muito normal para a gente, né, que vem do Brasil. Principalmente do Brasil, exatamente. Então foi uma mistura de sentimentos, mas assim, graças a Deus deu tudo certo, a gente chegou lá, eu consegui ligar para uns 3 táxis, foram lá, pegaram todo mundo, levaram para o hotel. Depois eu juntei as nossas vans com mais uma outra van que apareceu lá para ajudar também, levamos todas as bicicletas. E a partir dali, o dia seguinte, foi tranquilo. Ótimo. São essas situações também que nos marcam, não é? E depois também a ti ajuda-te... É assim, eu acho que nós em Portugal aqui usamos a expressão desenrascar. Eu acho que usam bem, não é? Sim. E é muito importante tu conseguires ser ágil e ajustar para situações assim um bocadinho mais dramáticas, mais diferentes. Mas são essas situações que depois também te tornam mais forte, mais resiliente. Com certeza. E acaba por ser sempre... bom de recordá-las, certamente. Olha, também tinha uma pergunta aqui só na parte das perguntas dramáticas, para criar aqui algum caos. Mas nunca houve nenhuma viagem em que tiveste algum problemazinho no grupo? Imagina, alguém se incompatibilizar com outra pessoa, e sim, como é que isso se resolve? Porque em 9, 10 dias é muito fácil alguém isso acontecer, não é? É difícil lembrar de uma que não tenha tido. Não adianta, são pessoas, é um grupo, tá todo mundo junto ali o dia inteiro, tudo. Então, assim, obviamente, esse tipo de coisa vai acontecer. A minha experiência me ensinou que, na verdade, eu não preciso buscar solução para isso. Assim, eu não tenho esse poder e não tenho essa capacidade. Então, a gente vai administrando, sabe que a gente percebe que está acontecendo. Mas, sim, não sou eu que vou separar essas pessoas, e até porque, né, são sempre grupos de adultos, tudo, então
Eles acabam por se resolver, não é? Eles que se resolvam entre eles e a gente, né, tem talvez duas, três pessoas com alguma coisa ali, algum problema, e tem outras 10 aproveitando a viagem e curtindo. Então, Exato. o meu foco vai continuar nas 10 que estão aproveitando. Claro que sim. Olha, e tu pessoalmente, o que é que tu aproveitaste, ou o que é que tu, não é aproveitaste, desculpa, o que é que tu aprendeste sobre o mundo? Porque já fizeste tantas viagens e tantos quilómetros também sozinho. Qual é a tua maior aprendizagem ao longo deste tempo? Assim, o primeiro, assim, sempre que surge esse assunto, é a nossa insignificância, né? A gente quando você está no meio de uma montanha dessa, você olha para cima, olha para baixo, você vê que você não é nada, né? Você não é absolutamente nada. Ao mesmo tempo que pra gente, a gente é tudo, né? Então, mas assim, a gente não é nada, né? Dentro do mundo, nossa capacidade, como você falou, esse problema, como é que você vai resolver? Talvez eu não resolva, né? E assim como esse problema, existem muitos que eu não vou resolver, que não tem a capacidade, tudo. Então, a gente é parte de alguma coisa muito gigantesca, a gente é uma pequena parte ali. Mas, ao mesmo tempo, que se eu fizer o meu esforço, eu vou subir aquela montanha, vou chegar no alto dela, se eu cuidar de mim, né, se eu prestar atenção no que eu estou fazendo, eu vou chegar no alto daquela montanha, talvez eu encontre uma neve, talvez eu encontre uma inclinação muito pesada, talvez eu encontre um vento frio, alguma coisa, mas se eu continuar e persistir, eu vou chegar lá no topo daquela montanha. Então, é uma metáfora da vida que você vê em alguns momentos, assim. O Caminho de Santiago é muito isso, né? 800 quilômetros que a gente faz, com um grupo de muitas pessoas, tudo, com muita religiosidade envolvida, tudo ali. Então você vê dificuldades, momentos felizes, momentos que você fica tenso, preocupado, momentos que você fica nervoso, tudo, e no final você chega lá naquela catedral, aquela energia toda, um monte de gente chegando de vários lugares diferentes, de várias formas diferentes, todo mundo feliz, tudo. Então você vê que no final, você fazendo o esforço que você precisa fazer ao longo do caminho, no final a recompensa sempre vai chegar para a gente. Mas muito essa parte da consistência e da resiliência, essencialmente, Sim, não é? Com certeza. Para tornar-nos fisicamente, obviamente, mas mentalmente muito mais fortes de passar qualquer adversidade que exista, não é? Isso se replica em todas as áreas da vida, né? Então, quando você está trabalhando ali, que você está com problemas grandes para resolver, não adianta querer sair do 0 para o 100 no mesmo instante, você tem que sair do 0 e para o 1, para o 2, para o 3, claro, até conseguir chegar no 100, que é a conclusão, tudo. Então, se prestar atenção, assim, isso é uma coisa que a bicicleta ensina muito, né? Você prestar atenção, quase todas as áreas da vida, seja relacionamento, trabalho, próprio esporte, tudo, é tudo muito parecido, né? É só você replicar dinheiro, que seja, né? Se você mantiver essa ideia, esse padrão de comportamento, a chance de sucesso é alta. É alta. O que é que nunca pode faltar numa viagem de cicloturismo? Uma bicicleta, claro que nunca pode faltar. Mas nas tuas em concreto, o que é que nunca falta? O que é que dirias? A minha paixão pelos momentos que a gente está vivendo ali nunca falta. Assim, às vezes eu esqueço de alguns detalhes da viagem que eu sei que para a maioria das pessoas eles são importantes, coisas pontuais mesmo assim, mas uma coisa que eu sempre tento transmitir para os meus clientes, aí o pessoal, assim, vocês estão num lugar que é muito importante, seja no Tour de France, seja em Flanders, seja num Caminho de Santiago. Então, assim, por mais que essas coisas que eu esqueci ou que talvez só não estavam incluídas no pacote, você achou que estava, não deixa isso apagar esse momento tão grande que você está vivendo, né? Porque para muitas pessoas que estão ali, também foi o sonho de muitos anos, tudo, né? E às vezes um detalhe ou outro você vê que a pessoa perde a importância daquilo ali, porque o sonho, às vezes, quando ele está muito longe, muito distante, quando você chega perto e realiza assim, principalmente quando está num grupo, às vezes de pessoas que você conhece tudo, às vezes fica meio banalizado, assim, às vezes eu percebo isso, sabe? Tipo, o mesmo grupo que eu pedalo lá em São Paulo, eu estou aqui pedalando com esses mesmos amigos, parece que é mais um dia em São Paulo, mas não é, entendeu? É um momento especial. E deve ser celebrado de uma forma intensa, né? Tentem não perder isso, sim, porque depois, a hora que você voltar lá para São Paulo e cair na rotina de novo, você vai
vai perceber o quão grande era aquele momento que você estava vivendo ali. Então, isso eu tento transmitir muito assim, para o pessoal durante a viagem. A gente está passando aqui agora no Paterberg, aqui o Tour de Flanders foi decidido nos últimos 20 anos, várias vezes, 15 anos que seja, várias vezes aqui. O Peter Sagan ganhou o Tour de Flanders aqui, não sei o quê. Então, você tem noção da magia que é esse lugar? Tudo. Então, é uma coisa assim que eu tento muito transmitir. Chega no Velódromo de Roubaix, não tem uma vez que eu cheguei perto do Velódromo de Roubaix e não senti vontade de chorar. Assim. Então, para mim é tudo muito mágico. Eu ia perguntar assim. isso, ou seja, tu que repetes os mesmos destinos ano após ano, tu sentes a mesma emoção sempre que lá vais? Sim. A primeira vez é sempre a primeira vez, né? Mas, assim, eu não me acostumo a ponto de chegar e falar, de novo aqui nesse lugar. Pelo menos até agora, não. Porque quando acontecer, realmente tu vais deixar de passar a mesma paixão que tu... com certeza. Não é? Portanto, é muito importante que continues a viver intensamente todos os momentos. Olha, temos aqui agora uma secção de perguntas e respostas rápidas. Aqui o objetivo não é estarmos a falar tanto, mas eu vou-te colocar aqui alguns trade-offs e gostava muito de saber aquilo que tu pensas. Estás preparado, Fábio? Vamos lá, é difícil, né? Às vezes, Vamos lá. Às vezes tem umas dessas que eu falo, mas por que escolher? Eu posso ter os dois. Isso. Às vezes também pode ser isso. Mas agora tem que ser aquilo que preferias um bocadinho mais. Sim. Olha, asfalto ou terra batida? Asfalto aberto a novas experiências. E asfalto liso ou paralelepípedo? Os paralelepípedos. Isso é outra mística, não é? É uma mística, com certeza. Sol ou chuva? Sol, com certeza, sol. Principalmente para um brasileiro, não é? Que está tão habituado ao sol. Principalmente com os grupos, tudo, o sol me ajuda bastante. A chuva às vezes permite-nos ter, se calhar, mais memórias particular, como aquele momento da neve, mas ainda assim, pedalar ao sol é sempre melhor. E naqueles momentos mais difíceis, aquelas montanhas épicas, onde tu até não estás a falar com as pessoas, preferes um silêncio ou ouvir uma música que realmente te inspire e puxe por ti? Não. Eu no silêncio. Silêncio? No teu momento ali de foco. Eu pedalando, eu prefiro o silêncio. Boa. Tu na primeira, na primeira viagem que fizeste em 2015, tu disseste que ficaste em alguns hostels, não é? Sim. Mas nunca acampaste, ou já acampaste? Não, acampar não. Então eu lhe perguntaria isto, estarias aberto a uma experiência sem ser a normal do hotel agora, mas fazer quase tipo acampamento? Estaria aberto a fazer, mas não seria eu o líder da ideia. Se alguém me chamar com tudo pronto, certinho, beleza, vamos experimentar. Mas eu olhar, vou organizar, quero fazer. Não é o meu perfil. Não é o teu. Um destino que ainda não tenhas feito, mas que tens muita curiosidade para visitar? Tem muitos destinos aqui na Europa, né? Um lugar que eu tenho curiosidade, assim, que eu já vi muita coisa interessante, não é assim porque é super, né? É muito bonito, é muito bacana, mas não tem talvez muita demanda, mas é a Eslovênia. Já ouvi muita gente falar muito bem da estrutura lá. Quanto mais não seja para perceber porque é que temos o Pogacar e o Roglic, sim, não é? Também isso. Eu acho que talvez tenha sido, talvez não, com certeza foi isso que me despertou essa curiosidade. Eu já andei olhando algumas coisas lá. Mas algum sítio na Eslovénia em particular? A região ali na fronteira com a Itália. Também não é muito grande, lá está, mas é essa parte mais... A parte dos Alpes mesmo ali, né? Dos Alpes. A continuação das Dolomitas ali, né? Sem dúvida. Se pudesse escolher o próximo campeão do mundo, quem é que dirias que será deste ano, 2025? Este ano? Vai ser o Pogacar, né? Pelo perfil da prova. Então vamos fazer assim, ainda não sabes qual é o perfil da prova para 2026? Quem é que tu gostavas que fosse campeão do mundo? Wout van Aert. Ok, com certeza. Boa. E campeã? Campeã do mundo... Tota Magalhães? Tota Magalhães, com certeza. Nossa, seria um sonho para o Brasil, possível? Né? Para a gente. Acho um dia... Acredito. Ela é uma menina, assim, eu conheço pouco ela, mas das pessoas que eu sei que conhecem bem, que eu tive contato, é uma menina muito focada, muito madura para a idade dela. Ela tem que idade? 20 e poucos anos, Okay. assim, é bem nova. Muito madura,
o comportamento dela mostra essa maturidade, vem escalando a posição dela dentro dos profissionais ali com consistência, né, ao longo dos últimos anos e com muita, assim, né, não sei o termo exato para falar, mas desbravando muita coisa, né? Para a gente no Brasil isso é uma coisa muito longe da nossa realidade, né? Então ela conseguir se colocar dentro desse ambiente, conseguir uma posição dentro de uma equipe como a Movistar. A última volta agora já deu para perceber que ela tem um papel importante dentro da equipe. Então, assim, é muito admirável, né? Principalmente pela realidade que a gente vive dentro do Brasil em relação ao esporte. Então, nossa senhora, se um dia ela chegar num pódio de mundial, já seria um grande feito, grande feito para ela, para a carreira dela, com certeza. E a gente no Brasil tem que comemorar cada passo que ela dá, porque a gente tem que admirar, com certeza. Para quem não está por dentro, acho que o Fábio também já mencionou, mas a Tota é brasileira e neste momento eu diria a maior referência, não é, no Brasil, Sim, mais promissora, e corre na equipa Movistar. Exatamente. Olha, e para fecharmos esta parte, ciclismo numa palavra? Para mim é paixão. Tinha que ser, há bocado falaste de paixão, tinha que ser. Olha, temos agora aqui mais 3 questõezinhas que eu gostava ainda de abordar contigo para terminarmos. A primeira é um bocadinho mais na parte da vivência do cicloturismo. Tu achas que pode ser terapêutico, principalmente para quem vive a vida com muito stress profissional? Assim, um dos motivos, né, que eu escolhi me dedicar, assim, focar, lógico, foi pela oportunidade, né, de negócio, obviamente, mas para mim chegou um momento que o ciclismo como esporte competitivo já não fazia muito mais sentido. Eu tive isso muito forte no triatlon, né, eu que encarava como um esporte, como essa coisa de treinar para poder competir, e o ciclismo me abriu exatamente essa oportunidade, essa janela de, não, eu vou continuar treinando, eu vou continuar me exercitando, eu preciso estar em forma para fazer todos esses desafios, para conquistar todos esses sonhos, mas eu não vou chegar lá e competir, aquela coisa de largada, e será que o pneu está com a calibra perfeita, e será que esse é o melhor pé de vela, e é a melhor bicicleta? Não, se eu tiver uma boa bicicleta, satisfatória, eu vou lá, vou conhecer todos esses lugares, vou aproveitar tudo isso de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila. Então, eu acho, com certeza, porque você vê muita gente que é muito estressada no trabalho, ela começa o esporte como um momento, né, de lazer, não sei o quê, e de repente ela está lá preocupada com os melhores suplementos, com o melhor treinamento, o melhor equipamento, o melhor tudo. Ele quase assim, tudo que ele faz no trabalho ele começa a replicar no esporte e ele está estressado com o esporte também. Então, eu vejo essa coisa das viagens, tudo como isso, uma maneira de você se manter no esporte, se manter nessa prática que com certeza é importante para qualquer pessoa, ter objetivos grandiosos, mas de uma forma tranquila. Mais tranquila. É isso mesmo. Olha, e Portugal? Portugal tem potencialidades para o cicloturismo? Eu não sei se ainda conheces ou já conheces muito bem o interior de Portugal, o Douro, que tem paisagens maravilhosas, mas daquilo que conheces, sentes que Portugal pode ser uma aposta? Sim, eu acho que pode ser, mas aqui eu preciso até minha desculpa, porque nesses anos todos vindo, eu nunca fiquei muito tempo aqui em Portugal, mas quem conhece muitos lugares aqui, foi inclusive muito importante na decisão da gente estabelecer a nossa base aqui, é a doutora Tamires, a minha esposa. Ela conhece muitos lugares e, com certeza, um dos motivos também para a gente estabelecer aqui é exatamente assim, nos momentos que a gente não estiver nas viagens, explorar mais, para eu conhecer mais isso aqui e também abrir possibilidades, né, de roteiros no futuro aqui. E o Douro é uma região que já me falaram muito, assim, já vi alguns vídeos, alguma coisa que realmente a gente precisa. Desde que a gente chegou, a gente já fomos para a viagem, voltamos, daqui a 2 semanas a gente está saindo de novo para um bloco grande de viagens aí. Mas, com certeza, quando a gente voltar para o segundo semestre, a gente vai explorar bastante coisa aqui. E, principalmente, mal acabe, se calhar, a volta à Espanha, não é? Que é ali aquela parte final ali do calendário, se calhar podes explorar outro tipo de viagens um bocadinho mais em passeio e não tanto, se calhar, no seio do ciclismo propriamente dito. Sim. Uma última questão aqui, se calhar de um ponto de vista mais internacional, daquilo que é o teu conhecimento, o que é que nos falta para termos mais gente a pedalar? Porque eu sinto que o ciclismo é tão grandioso, a bicicleta é tão transformadora,
mas parece que ainda há muito pouco atleta para aquilo que é o potencial da mesma. Sim, para mim é até estranho ouvir isso de você, porque assim, para a nossa realidade no Brasil, quando a gente chega aqui é muita gente andando de bicicleta. Então a gente chegando aqui, a gente vê muita gente sempre, né? No Brasil, se eu for avaliar isso, assim, acho que o principal impeditivo é o preço. Assim, as bicicletas no Brasil são muito caras. Estava até conversando isso com a minha esposa esses dias. Se você comparar assim, um salário médio versus um preço de uma bicicleta, aqui na Europa e no Brasil a diferença é absurda, assim, é muito. Assim, no Brasil, uma bicicleta boa, não uma bicicleta espetacular, uma boa bicicleta, ela vai custar 40, 50 vezes um salário médio das pessoas, sei lá, umas 10 vezes o salário normal ali de um ambiente, já uma classe média, assim, vamos dizer. Pois, fica muito proibitivo, muito não é? proibitivo, né? Aqui na Europa, não sei te dizer, porque a minha impressão é que assim, tem muita gente pedalando, muita gente andando de bicicleta. Mas bom saber que você acha que tem espaço para crescer, porque o importante é que cresça. E acho que é isso. Mas realmente o preço pode ser um dos temas, se calhar, para ser tão impeditivo. E eu acho que em Portugal também sinto o mesmo. Pode haver ainda mais e mais pessoas. Mas no Brasil, se calhar, o facto de não haver produção lá e afins, tudo isso aumenta o preço. A infraestrutura lá é bem precária também. Se você pedalar... muita gente pedala em autoestrada, lá não é proibido como aqui, né? E lá nem dá para proibir, porque se proibir de pedalar na autoestrada, não tem outro lugar para você pedalar. Então é complicado. Acaba por ser incrível. Fábio, foi fantástico, partilhaste aqui coisas muito transformadoras, inspiradoras, e eu digo-te, saio hoje daqui com uma vontade muito grande de fazer uma viagem contigo. Muito obrigado. E a vocês, continuem aí atentos, para a semana temos mais. Um abraço.